noite, gente. Já começamos. Só um minutinho, esperar o pessoal chegando. Uma ajeitadinha na câmera aqui. Tia Julinha, tudo bem aí? Ouvindo bem aí? A gente vai dar sequência hoje no nossa série aqui de mensagens a respeito da oração do Pai Nosso, né? Estamos já na parte 8 semanas já, né, nos reunindo aqui online para falar sobre essa oração, meditar sobre essa oração. E hoje a gente vai entrar em mais uma petição, né, mais um pedido aí da oração, que é muito importante e relevante também para as nossas vidas. Já a gente já começa a ministração sobre esse tema. Só ver que está tudo certo aqui nas câmeras também. Dá um tempo o pessoal aí entrando também para participar com a gente. Vamos lá, então, vamos orar para a gente começar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, ainda que desta forma, virtualmente. Sabemos que esse é um período de muita dificuldade, Senhor, devido a essa pandemia, mas nós cremos que mesmo assim a Tua palavra tem sido anunciada, Pai. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, que a distância não venha nos separar, Senhor, da Tua palavra, pelo contrário, que ela venha arder e ferver no nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, ensina-nos o que é ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos ensinar ainda mais nessa oração tão maravilhosa que é o Pai Nosso, é o que nós te pedimos para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos lá então, gente. Estamos então na nossa série de mensagens na oração do Pai Nosso. Entramos na 8ª parte dessa oração. Um tema extremamente importante. Então vamos lá no texto, né? Vamos voltar ao texto, relembrar o texto que nós estamos estudando, meditando, né? Que estamos pregando nesses textos, né? Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. A palavra de Deus diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje a gente vai tratar especificamente da segunda petição, da segunda parte desta oração, né? Então, que é o trecho em que a oração diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando nós ministramos sobre o trecho da oração que falava da vontade do Pai, que a gente clamava nessa oração para que a vontade do Pai fosse feita, eu me lembro que eu comentei com vocês que talvez esse fosse o trecho mais difícil de se orar, porque ele exigia de nós abdicarmos da nossa vontade para que a vontade de Deus soberana fosse feita nas nossas vidas. Nós falamos sobre isso. Mas agora nesse trecho em que a gente entra, em que a gente pede para que o Senhor perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Quando nós falamos desse trecho especificamente, e nós tratamos de discipulado, discipular nada mais é do que o processo de fazer um discípulo, né? Talvez esse seja um dos temas ou um dos trechos mais duros dessa oração, pois ele vai tocar o mais profundo do nosso ego e mexer de forma profunda também com o nosso senso de justiça. Ele vai revolucionar, inclusive, o nosso senso de justiça, porque é isso que a oração está fazendo com a gente. É isso que acontece quando nós oramos o Pai Nosso. Ela revoluciona a nossa vida. O Dietrich Bonhoeffer, que é o teólogo alemão que a gente tem falado, afirma que o reconhecimento de suas dívidas é o lamento diário dos discípulos. Que ao orar essa oração, esse trecho, perdoa as nossas dívidas, esse é o lamento diário de todos os que se dizem ou que se encaminham ou que são chamados a um caminho do discipulado. É o lamento de todos aqueles que entendem que têm dívidas a serem tratadas. E não necessariamente com o próximo, porque também temos, mas uma dívida dura, cruel com Deus. Quem ora esse trecho da oração do Pai Nosso está consciente da sua obrigatoriedade em perdoar aos seus ofensores. Está ciente que não deve jamais, em hipótese alguma, se apresentar diante de Deus para clamar por perdão sem antes ter sanado por completo as suas dívidas. O Bonhoeffer mesmo ele chega a afirmar que Deus só irá, vamos dizer assim, atender a nossa oração, a oração dos discípulos, aqueles que estão nesse processo de discipulado, se eles estiverem dispostos a perdoar aos outros de bom grado e fraternalmente. E juntos, enquanto comunidade. Lembra que a gente falou muito disso quando falamos do Pai Nosso. Levarem as suas dívidas diante de Deus, confiando na sua graça. Então, quando nós estamos falando dessa oração, de perdoa as nossas dívidas, nós estamos falando de pessoas que, ao proclamarem essa oração, precisam de bom grado, entenderem que necessitam, antes de clamar, perdoar o seu próximo. Necessitam, antes de fazer até mesmo essa oração, entender a dívida que tem com Deus e com o seu próximo. E se não entenderem isso, e não colocarem isso em prática, ou não quiserem colocar isso em prática, não estiverem interessados em fazer isso, talvez
se deem conta que a sua oração sequer esteja sendo ouvida. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, 24, vai dizer o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Quem ora o Pai Nosso, ele não clama apenas para que Deus perdoe as suas ofensas, para que só depois ele esteja apto para perdoar a ofensa do próximo. Pelo contrário, quem ora o Pai Nosso, ele pede perdão porque tem perdoado. Perdoa as nossas dívidas assim como eu tenho perdoado os que me devem. Quando eu me aproximo para orar o Pai Nosso, eu me achego a Deus já livre de todas as dívidas ou de todas as ofensas que possam estar guardadas no meu coração. Eu não posso me aproximar diante de Deus e pedir que Deus faça algo a mim ou a minha vida, sendo que eu não tenho feito ao próximo. Eu não posso clamar por perdão a Deus sem antes entender que eu deveria ter perdoado o meu próximo, perdoado as ofensas, perdoado aquele que me ofendeu, aquele que me feriu, aquele que me machucou. Eu não posso clamar por essa oração sem antes entender o que Deus realizou na minha vida. Por isso que esta é uma oração para o discípulo. Esta é uma oração para quem foi revelado o ministério da redenção, para quem o evangelho não foi em vão, para quem a boa nova trouxe esperança, para quem entendeu o seu estado pecaminoso e a sua situação precária. Não é uma oração para o orgulhoso, não é nem muito menos para o homem que se julga de bem. Não é para o moralista, não é para quem se acha bom ou justo demais. Não é para aqueles que se julgam corretos. Não são estes que precisam dessa oração. Porque eles sequer se sentem em dívida com alguém. Não é para o religioso, não é para o fariseu, não é para o homem de bem, que acredita que não deve nada a ninguém, que é bom o suficiente e que as suas atitudes o justificam. Não é para esses esta oração. Não são estes que clamam, não. Esta oração é para os pecadores. Esta oração é a dos fracos, dos pobres em espírito, dos angustiados, dos humilhados, dos que choram. É para aqueles que clamam e reconhecem os seus pecados, dos que eram escravos do pecado, mas hoje são livres em Cristo Jesus. Esta oração é a oração do discípulo de Jesus Cristo. Não é do discípulo do fariseu. Não é do discípulo do homem de bem. Não é do discípulo do que se auto-justifica. Não. Esta é a oração, é o pedido, é o clamor daqueles que confiam única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu Redentor, como seu Salvador, como seu Rei. É a oração de quem reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o tem em mais elevada estima. É a oração de quem reconhece Jesus como seu Rei, como seu Senhor. É a oração de quem o reconhece como o seu Redentor. Esta é a oração para quem compreende Romanos capítulo 5, versículo 20, na parte B ali, que diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. É para estes essa oração. É por isso que eu digo que esta oração, esse trecho, ele é tão desafiador para o discípulo, porque ele vai no mais íntimo do seu ser e revoluciona o seu senso de justiça, para não dizer destrói
o seu senso de justiça. Vai no mais íntimo do seu coração e revela a podridão dos nossos pecados e a necessidade que nós temos de um Redentor, de um Salvador, de alguém que pague a nossa dívida. Perdoa as nossas dívidas. Só clama isso quem reconhece que não tem como pagar, que não tem de onde tirar recursos para que essa dívida seja paga. Clama, perdoa as nossas dívidas, quem reconhece o seu estado lastimável de pecado e lamaçal que está envolvido. É para estes essa oração. É por isso que ela é a oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Não é para aqueles que se acham de bem. Não é para aqueles que se acham bons pagadores. Não é para aqueles que se acham ou se entendem que não, ou que entendem que não tem dívida com alguém. Para estes não cabe essa oração, porque eles se auto-justificaram e assim mesmo se condenaram. A oração do Pai Nosso é para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. É para aqueles que reconhecem que precisam de alguém que o livre. Que entendem a sua limitação. Que entendem o seu estado de queda. E precisam, e a sua alma está angustiada por isso. Mas aí você pode perguntar, mas que dívida é esta? Porque eu não fui em lugar nenhum e fiz dívida com ninguém, por que eu preciso disso? Esta é a dívida do pecado. Da queda da humanidade no Éden. Não é um problema de Adão e Eva só. É um problema nosso. É um problema do ser humano. É um problema que fez cada ser humano inimigo de Deus. Se eu não reconheço Jesus Cristo como meu Redentor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu tenho a Deus como meu inimigo. O Albert Mohler Jr., um teólogo americano, diz que o pecado nos deixa em dívida. E uma dívida, uma conta que eu e você não podemos pagar. E olha lá, não importa. Não importa o quanto de dinheiro ou bens você acumule nessa terra. Nada disso é suficiente para pagar essa dívida. Aí é que está o problema. Por algum tempo, até mesmo o que gerou parte da reforma protestante era o fato de você usar de indulgências para tentar se salvar. Ou salvar a vida de seus familiares. E ainda hoje, você ouve pregação e pregadores dizendo que há talvez um caminho, que há um esforço, que há algo que você possa fazer para conquistar essa salvação. Quem sabe dando muito, ofertando muito, ou fazendo alguma coisa, ou um ato de sacrifício, algo que possa gerar esse pagamento de dívida, mas não há. Porque se houvesse, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra. Ele não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Se houvesse algo que eu ou você pudéssemos fazer para quitar essa dívida. Mas não há nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer. É por isso que ela é pura graça, pura misericórdia de Deus. E se a gente disser que isso não tem nada a ver com a gente, com nós, que eu não devo ninguém, nós estamos apenas nos enganando. 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10, o apóstolo diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Não é que você
está enganando os outros. Não é que você está sendo esperto e passando alguém para trás. Não. Você está enganando você mesmo. E ele diz que não há verdade em nós. Mas olha a sequência. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O único capaz de resolver essa questão dessa dívida que nós temos é Jesus Cristo. Só Ele pode quitar isso. João Calvino diz que se alguém se recusa a confessar que ofende a Deus, como os devedores que não pagam, ele se exclui da cristandade. Ele não faz parte mais desse corpo. Porque Deus não é mentiroso. E o teólogo alemão Karl Barth, ele vai dizer o seguinte, que nós somos devedores de Deus. E não é qualquer dívida, como o Albert Moller já tinha tratado, a gente já tinha falado aqui, como a gente leu em João, não é qualquer dívida. Veja o que ele diz. Nós lhe devemos, preste atenção nisso, não alguma coisa, nem pouco nem muita, mas simplesmente toda a nossa pessoa, em sua totalidade. Nós mesmos, criaturas sustentadas e alimentadas por sua bondade. Não é qualquer coisinha, uma dívida pequena, uma dívida que não tem custo ou valor, não, custa a nossa vida. Porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 5 de Romanos, como a gente se torna inimigo de Deus, devedores por conta do pecado, e como Jesus Cristo nos justifica, e a justificação dele é completa. Eu não vou ler todo o capítulo 5, quero só separar alguns versículos, a gente vai pulando em alguns versículos comentando, mas Romanos 5,10 ele diz assim, porque se nós, sendo inimigos, a palavra aqui é inimigos, de Deus no caso, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele não só nos atrai e nos reconcilia essa família, da qual nós podemos clamar Pai Nosso, mas Ele nos salva da condenação que há, por causa dessa inimizade que há com Deus, causada pelo pecado. No versículo 12, pula 2, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, para aqueles que dizem, isso não tem nada a ver comigo, isso é um problema de Adão e Eva, eles que seguram o BO deles, né? Eles que seguram o BO deles. Não. Todos nós pecamos. Todos pecamos. Em Romanos capítulo 5, nos versículos 18 e 19, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O pecado entrou por um homem, mas por um outro homem veio a graça e a justificação. Porque, como pela desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos foram feitos pecadores, ou seja, todos nós. Assim, pela obediência pela obediência de um, ou seja, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. É aqui que nós nos encaixamos. É aqui que nós queremos resolver a nossa dívida, a nossa inimizade com Deus, em Jesus Cristo. É aqui que nós clamamos, perdoa as nossas dívidas. É aqui que nós entramos e pedimos, Senhor, nos perdoe. Perdoe os nossos erros.
perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas iniquidades, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas pendências. É por isso que o Albert Moller vai dizer que o Evangelho é a declaração do perdão, é a boa nova. É a notícia que chega aos nossos ouvidos e nos traz esperança de redenção. E é aqui que o Barth também vai dizer que o homem é imperdoável, que o direito de restabelecer os culpáveis na posição de filhos de Deus não pode pertencer senão àquele que nós temos ofendido. E ele vai dizer ainda, esse direito não pode ser senão aquele da livre graça de Deus. O que ele está traduzindo, que o Barth diz que é brilhante. Sendo nós, sendo os seres humanos inculpáveis, somente Deus pode restabelecer o nosso lugar de filhos. Não há outro homem, não há outro ser humano capaz de nos perdoar e nos restabelecer no nosso lugar de filhos e filhas de Deus. Só Ele pode fazer isso. Nenhum homem pode impor as mãos sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça e nos recolocar no lugar de filhos de Deus, nos perdoando dos nossos pecados, senão por meio de um só, Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso por nós. É por isso que Ele teve que vir, que aqui esse homem que era Deus, vir à terra como um homem, padecer o que padeceu, viver o que viveu, para restabelecer o nosso lugar de filhos e filhas por pura graça, por pura misericórdia, não por merecimento nosso, mas porque Ele quis fazer, porque essa era a vontade dele, é a vontade do Pai, restabelecer a comunhão, a vontade do Pai, que nós somos ensinados nessa oração de chamá-lo de Pai Nosso. E nós oramos o Pai Nosso, clamando isso, para que a vontade dele seja feita e estabelecida. Tem um texto que, lá em Lucas capítulo 7, do versículo 36, a partir do versículo 36, vou ler aqui para a gente ir meditando sobre ele um pouco. A Bíblia diz o seguinte: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus, no caso, se assentou à mesa com o fariseu. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento, os seus pés, no caso. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, porque é o seguinte, se ele fosse profeta, ele conseguiria saber das coisas futuras, né? Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Olha para onde o fariseu está levando a conversa. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Jesus pergunta para Simão. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Que devia 500 no caso. E ele lhe disse: julgaste bem. Você é esperto, Simão. Pegou o raciocínio. É isso mesmo. Então Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher?
Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, que era uma tradição que a pessoa servisse para que a pessoa pudesse lavar os pés, porque andava numa estrada cheia de poeira, então chegava com os pés muito sujos. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, ou seja, não me deu. Era costume você cumprimentar com um beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados são perdoados. Esse texto, ele nos revela a profundidade do amor e do sacrifício de Jesus Cristo para que essa dívida que é nossa fosse paga. Não importa a quantidade de pecados, não importa o quão promíscuo eu possa ser. O texto diz, Simão, quando diz, essa mulher todo mundo sabe a história dela. Ela é conhecida na cidade como uma pecadora. Todo mundo já sabe do histórico dela. Se ele fosse profeta, ele saberia disso também, mas nem isso ele sabe, duvidando da capacidade de Jesus Cristo. Mas o que Jesus diz, parafraseando ele, a quem muito pecou, muito é perdoado. Aquele que tem tantos erros e deve tanto, até a este eu tenho o suficiente para pagar a dívida. Até para esses que têm carregado no pecado, até para estes que talvez não consigam encontrar uma saída, que talvez quando a sociedade coloca os olhos sobre eles, são tão julgados e que talvez pensem que não há saída para estes, até para estes, se eles se humilharem e reconhecerem quem Jesus é, Jesus tem perdão e pagamento de dívida para eles. A estes que clamarem, perdoa as nossas dívidas, perdoa a minha dívida, até para estes, o Senhor tem o suficiente para pagar. Quando a gente começa a meditar na profundidade desta oração e daquilo que Jesus tem a nos ensinar a respeito do perdão, é por isso que eu falei no começo da profundidade, da dificuldade que é proferir isso, porque o que a palavra está nos dizendo, quando nós dizemos, ela transforma o nosso senso de justiça. Aquele homem, Simão, fariseu, achava-se justo demais, mas o que Jesus começou a mostrar para ele é que ele estava longe de alcançar o perdão, e aquela mulher que era tida como pecadora, como talvez alguém que indigna, ela estava mais próxima. Tamanho é o amor de Cristo pelas nossas vidas. Mas a gente pode começar até a se questionar, mas qual é o limite para o perdão, então? Quando a gente pensa no perdão ao próximo, principalmente, falando de nós, do nosso relacionamento com o próximo, a gente pode se questionar se há limite para esse perdão, ou quem sabe até o desejo, né, de dimensionar a falha do nosso próximo para a partir disso a gente definir, né, sobre o perdão. Mas veja o que Jesus ensina aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 18, no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7?
Acho que ele chutou um número, um número para cima aqui. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí eu queria seguir no texto para a gente meditar um pouco sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que era servo dele, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha como Jesus engrossa o caldo aqui no final. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A referência que nós temos aqui é, lembra do começo dessa mensagem, nós estamos falando, Calbart diz: o homem é imperdoável. Não há o que ele faça, nós vemos falando aqui, não há o que você possa fazer, o que eu possa fazer para pagar a minha dívida, a dívida que eu tenho por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa da queda. Era uma dívida impagável. Não importa se eu tivesse muito dinheiro ou pouco dinheiro, ou tivesse bens, ou enfim, que eu fosse o homem mais rico, o milionário deste mundo, nada disso seria suficiente para pagar a dívida que eu tenho com Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, envia o seu Filho para pagar essa dívida, para resolver, passar a régua, resolver esse problema, quitar essa dívida que era impagável. Como é que, diante dessa realidade, nós podemos, conscientes disso, do que Deus fez por nós, nós podemos nos achar no direito de não perdoar a quem nos deve, e nos deve muito menos do que nós devíamos diante de Deus. É aqui que Jesus está trazendo, é esse senso de dívida que Jesus está trazendo para os seus discípulos. Ensinando a Pedro, que fez aquele questionamento, seu apóstolo, puxando uma dúvida, respondendo uma dúvida de Pedro, seu discípulo. Você não vai perdoar só 7, mas se for preciso, 70 vezes 7, porque a dívida que tinha contra você era muito maior, e você não tinha como pagar.
O apóstolo Paulo também vai aprofundar isso, vai melhor, não vai dizer aprofundar, mas ele vai seguir nessa mesma linha. Quando ele exorta os seus discípulos e as igrejas também, as quais ele está fundando, em Efésios 4,32 ele diz: antignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha como ele faz também a mesma referência que Jesus fez. Se vocês foram tão perdoados, como é que vocês podem reter perdão? O apóstolo Paulo também usa o mesmo sentido. Jesus Cristo perdoou vocês. Vocês não têm mais de não perdoar. Porque aquilo que ele fez por vocês, ninguém poderia fazer. Então, o que os outros te devem é fichinha perto da dívida que você tinha. O apóstolo Paulo em Colossenses 3,13 vai dizendo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei. Quando a gente toma conta da nossa situação pecaminosa e a grandeza do perdão que nos foi oferecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente entende isso, quando isso fica claro no nosso entendimento, não há ofensa que possa partir do nosso próximo que seja capaz de se tornar imperdoável. Se a nós não foi negado o perdão de uma dívida que era ao nosso alcance, pelo nosso esforço imperdoável, como a gente pode negar o perdão ao próximo? Como o próprio Barth também ensina, ele diz o seguinte: quando o perdão de Deus é recebido, quando a gente recebe o perdão de Deus, ele nos capacita, ele nos torna capazes de perdoar. Essa verdade, quando ela penetra no nosso coração, ela nos dá a certeza que nós fomos alcançados por esse perdão, que nos justifica, que nos santifica, mudando por completo a nossa vida. Em Jesus Cristo nós somos perdoados, a nossa dívida é paga e a morte é derrotada. Em nome de Jesus. Amém. A gente encerra assim, que essa mensagem possa gerar transformação no coração de vocês. Que essa verdade possa ser tão profunda a ponto de mudar a nossa vida por completo. Lembre-se sempre, quando alguém te ofender, que maior era a nossa ofensa contra Deus e Ele nos perdoou. Então toda ofensa que possa vir contra você é fichinha perto da ofensa que nós tínhamos com Deus e que foi perdoado. Então não dê espaço para isso. Não dê espaço para o rancor. Mas lembre-se sempre do que Deus fez por nós. E viva debaixo desse perdão e dessa graça. Em nome de Jesus. Que assim seja. Vamos orar para a gente encerrar. Quero agradecer a todos aí que estão conosco. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite por tudo que o Senhor nos ensinou, pela forma que o Senhor tem ministrado o nosso coração nessas quartas-feiras, Pai, que o Senhor continue transformando a nossa vida, Senhor, mudando a nossa história. Muito obrigado pelo teu perdão que nos alcançou, Pai, por essa graça, por esse favor imerecido, Deus. Que o Senhor possa transformar ainda mais as nossas vidas, nos ensinando de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso para fazer. Amém e amém. Quarta-feira estamos de volta, parte 9, hein? Estamos quase chegando aí no final. Provavelmente vamos ter aí mais umas 2 ministrações
aí nesse texto e depois a gente vai encerrando essa parte, tá bom? Deus abençoe vocês. Se você perdeu alguma, vai lá no nossa página no YouTube, tem tudo lá gravado. Você pode acompanhar cada uma delas também das ministrações. Se você não se inscreveu lá, ajuda a gente, se inscreve lá para ficar mais fácil até para o pessoal buscar a página. Como tem poucos inscritos aí, fica um pouco mais complicado de achar. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo restinho de feriado e de semana também. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.